Se o seu vizinho não achou, ajude ele aí, tá bom? Oséias, logo após Daniel, logo após o profeta Daniel, tem aí Oséias, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, viva o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros. Visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor, na prática de excesso vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor,
porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Avém, cuidado Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sará a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo, os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, e Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Amém. Eita glória! Vamos orar? Querido Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração acerca do texto que acabamos de ler, Senhor, trazendo a Tua verdade à tona aos nossos corações, para que venhamos a compreender, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo possa iluminar a todos nós, em especial a mim, Senhor, para que fale todo o desígnio Teu para a edificação da Tua igreja neste lugar. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco. E transforme, Senhor, o nosso coração para que glorifique a Ti. Faz isso, Senhor, e opera sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, santos? Glória a Deus. O texto é longo, tá? Mas eu quero pegar algumas coisas que Deus ministraram ao meu coração. Quando eu estava orando, pedindo para Deus me direcionar para o que pregar esta noite, então veio este verso que é conhecido de todos nós, e que muita gente também fala sobre isso, onde tem, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Lembra desse texto? Muita gente fala sobre isso, e muitos pregadores já pegaram esse texto. Eu também uma vez já preguei sobre esse texto. Mas bom é a gente crescer e amadurecer na fé, para compreendermos realmente aquilo que Deus deseja falar. E o motivo de nós termos lido os 3 capítulos, tá? É porque eles 3 estão entrelaçados nessa questão da falta de conhecimento que faz com que o povo venha a perecer. Isso quer dizer que nós perecemos por falta do conhecimento. E esse conhecimento não é qualquer conhecimento, é o conhecimento do Senhor e da sua lei.
Tá? E esta falta de conhecimento fez com que o povo viesse a se corromper. Então, vejam só. O profeta Oséias, ele é um profeta que foi levantado por Deus no período dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, como diz no capítulo 1, que são reis de Judá. E no período de Jeroboão II, né, que é filho do rei Joás, que foi rei de Israel. O seu reinado durou cerca de 40 anos. Então, Deus levantou Oséias, juntamente com Amós, para profetizar, ou lançar suas profecias ao reino de Israel, que é chamado também Reino do Norte. Vocês lembram que até Salomão, todas as tribos eram uma só, era um povo só. Depois de Salomão, houve a divisão das tribos. Então, 10 tribos seguiram Jeroboão I, e uma tribo ficou com o outro filho do rei Davi, que é Judá e Benjamim. Então, Judá e Benjamim formam o reino do sul, e as outras 10 tribos formam o reino do norte. É este reino do norte, tá bom? Que é chamado de Israel, e que sua tribo mais notória é Efraim, que estava do outro lado do Rio Jordão, nas montanhas de Gileade, onde havia também uma terra boa para criar gado, que em outras profecias de outros profetas fala sobre as vacas de Bazã. Tá bom? E aí esse povo então começou a se desviar do Senhor. Quando houve essa divisão, o rei Jeroboão, ele resolveu criar 2 bezerros de ouro e colocar em lugares diferentes para o povo ir adorar estes bezerros, em lugar de vir até Jerusalém para adorar o verdadeiro Deus. Ele também constituiu para si sacerdotes. E a figura do sacerdote, ela foi criada justamente para fazer essa mediação entre os homens e Deus, a fim de que eles pudessem oferecer os seus sacrifícios por meio deles ao Senhor e também ser abençoados pelos sacerdotes com a transmissão do conhecimento e da lei do Senhor. Então, era a função do sacerdote ensinar os mandamentos de Deus para o povo. Aí o que acontece aqui? Os sacerdotes do Reino do Norte não estavam fazendo isso. Não estavam ensinando a lei do Senhor. Por conta disso, todo o povo começou a seguir após outros deuses e a realizar práticas pecaminosas que Deus proibia em sua lei. Aí então é onde entra a figura do profeta Oséias, onde Deus ordena a ele que case-se com uma prostituta. Agora, obviamente, essa era uma prostituta cultual, significava que ela era uma prostituta que realizava orgias em momento de culto a um deus, chamado Baal, conhecido por eles como Deus da fertilidade. Tá? E aí ele casou com essa mulher para representar, ou simbolizar, melhor dizendo, né, a questão do casamento de Deus com o seu povo, onde Deus ama o seu povo, a sua amada esposa, que é o seu povo, e a sua amada esposa, que é o seu povo, é infiel para com Deus. Aí a mulher de Oséias trai Oséias. E nascem nessa mulher 3 filhos, 2 filhos e uma filha. E os nomes dos filhos são interessantes, tá bom? Eu vou ver aqui com vocês o nome deles para dizer para vocês. Oséias 1, capítulo 1, verso 4, diz que o Senhor fale para colocar o nome do primeiro filho de Jezreel, porque o Senhor diz que daqui a pouco eu o castigarei pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Significa que Deus já está dizendo que vai castigar o povo. Deus colocou o nome do filho de Oséias, com esse nome, com o propósito de apontar para o castigo deles sobre a desobediência do povo. Depois, ele torna a conceber, no verso 6, agora dá à luz uma filha. E o nome da filha é Desfavorecida. Quem já imaginou colocar um nome assim no nome de uma filha, não é? Mas Deus mandou colocar esse nome. Coloca o nome Desfavorecida na filha que nasceu. E a razão de ser é que o povo vai perder o favor do Senhor. Tá bom? Eles não vão ser mais salvos por nenhuma
nenhum recurso que qualquer que seja. Deus diz que eu não mais me compadecerei, nem salvarei. Ele vai ser desfavorecido, o povo do Senhor. Mais uma vez, tá bom? Ele concebe e dá à luz um filho, e agora no verso 9, Deus diz a ele para colocar o nome de não meu povo, porque Deus vai cortar a sua aliança com esse povo. Não serão mais meu povo, não serão conhecidos como meu povo. Então veja como Deus faz as coisas, né? Deus ordena ao seu profeta que case com uma prostituta, ele tem 3 filhos com essa prostituta, coloca os nomes, já dizendo que esses nomes apontam para o juízo de Deus por conta das transgressões do povo. Tudo isso. Depois, no capítulo 2 em diante, ele vai falar sobre essa infidelidade para com Deus, né? E no capítulo 3 vai falar da paciência de Deus, como Deus é misericordioso. Vocês creem que Deus é misericordioso? Deus é misericordioso para conosco? Amém? A gente também não falha com Deus, e Deus é misericordioso conosco, muito misericordioso conosco. Só que a misericórdia dele chega uma hora que ele exerce sua justiça. Tá? Aí a partir do capítulo 4, Deus então vai lançar as profecias de juízo. E aí nós percebemos logo de antemão que a situação não estava muito boa no meio do povo do Senhor. Por quê? Porque no início do capítulo, ele chama a atenção do povo porque ele tem uma contenda com esse povo. E a razão da contenda dele é porque não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. Então o povo deixou de realmente ser verdadeiro e andar em retidão diante de Deus. O povo não ama mais o Senhor, nem ao seu próximo, como é ordenado na lei do Senhor, e também eles não conhecem a Deus. Essas 3 coisas. E a razão disso vai estar lá do verso 6 em diante, tá? Aí ele diz, o que prevalece no meio do povo é o perjurar. Esse perjurar é parecido com o jurar, só que é um juramento de maldição. É como se você fosse amaldiçoar pessoas. Então o que conta é isso, o que está valendo é isso, tá bom? É amaldiçoar os outros. Tomara que ele morra, que eu fique com a terra dele. Algo dessa natureza. Também mentir, não falar a verdade, matar, furtar e adulterar. E também roubos, que é a questão de arrombamentos e homicídios sobre homicídios, matança sobre matança, cobiça sobre cobiça para tomar posse da terra dos outros, da colheita dos outros, do ouro dos outros, e assim estava se multiplicando a iniquidade no meio do povo de Deus, da nação de Israel, do reino do norte. E aí, por essa razão, Deus começa a fechar os céus. Então, você quer ver uma opressão sobre uma nação na escassez de alimento e de outros recursos que são benefícios para o povo? É quando esse povo está vivendo em tamanha iniquidade. Deus simplesmente fecha os céus. Faz como ele disse lá na descrição dos mandamentos de obediência e desobediência, tanto em Levítico quanto também em Deuteronômio. Ele diz assim que o céu será de ferro e a terra será de bronze debaixo dos teus pés, porque você anda em desobediência. Então, quando a gente começa a sentir o aperto, é porque essa terra está cheia de iniquidade. Parece que o Brasil está passando por esse momento. Estamos em tremendo aperto. E esse aperto é porque este país, ele anda em muita iniquidade. É muita iniquidade. E quando ele relata tudo isso, tá? Ele chama a atenção do povo e diz, ninguém vem reclamar nem contender não, porque o povo é como os sacerdotes, aos quais eles acusam. Aí ele fala sobre isso, por quê? Porque a figura do sacerdote é de tamanha importância para manter o povo na linha. O sacerdote, ele foi criado por Deus justamente para conduzir o povo a aprender a lei do Senhor e guardar a lei do Senhor a fim de que não pecasse e vivesse realmente em santidade diante de Deus. Mas não era isso que estava acontecendo aqui. Os sacerdotes não estavam interessados em transmitir a lei do Senhor. O que os sacerdotes estavam fazendo?
Olha só, irmãos, o que é dito acerca desses sacerdotes no verso 6 em diante. Primeiro, o relato do povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o povo perece, ou o povo anda recebendo juízo e justiça divina por causa que falta-lhe o conhecimento. E a razão de estar faltando é porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Ele não quis assumir a missão de transmitir esse conhecimento. E aí Deus diz também que vai rejeitar ele para que eles não sejam sacerdotes diante dele. Visto que ele se esqueceu da lei do seu Deus. Aí Deus diz também que vai esquecer dos seus filhos. Então, quando um sacerdote se esquece ou não cumpre o seu dever, que é de estar ensinando o povo de Deus a lei do Senhor, Deus julgará a família desse sacerdote. Os filhos dele padecerão, a descendência dele padecerá, porque ele não está cumprindo aquilo que foi designado para se cumprir. E no verso 7 vai dizer, quanto mais estes se multiplicam, não é o povo se multiplicando, não, é os sacerdotes. Quanto mais sacerdotes são levantados, tanto mais ainda contra Deus pecam. Tanto mais. Não sei se vocês perceberam no cenário cristão brasileiro, mas nós estamos vendo aí um escândalo atrás do outro, e igrejas de grande porte e de renome se desmantelando. Se desmantelando. Porque os seus líderes esqueceram de seguir a lei do Senhor e começaram a seguir os seus próprios caminhos e conduzindo o povo a fazer coisas que não devia, ensinando certas doutrinas que não são verdadeiras, e Deus está começando a abater todos eles. Brigas de famílias, brigas entre igrejas de renome de grande porte, manchetes saindo a toda hora na internet sobre a queda de pastores, os desastres que foram revelados lá em Camboriú, nos Gideões da última hora, agora na Assembleia de Deus, agora com a bispa que morreu, depois a igreja de Belo Horizonte, e assim nós estamos vendo o nosso cenário dessa maneira. E tudo isso leva-nos já a refletir sobre isso. Os sacerdotes de Deus não estão levando a sério a sua missão. Estão se desviando do propósito. E Deus está começando a descer a mão sobre todos eles. Porque quanto mais se aumenta, mais ainda eles se esquecem do Senhor, e quanto mais eles pecam diante de Deus. E aí eles vão alimentando o pecado do povo, e da maldade deles eles têm desejo ardente. Aqui no contexto, tá bom? É que eles incentivavam, irmãos, tudo aquilo que Deus escreveu como contrário em sua lei, que era adoração a ídolos. Aí a gente lê o texto onde fala sobre estar debaixo de carvalho, de choupos. No verso 13, terebintos. Eles estavam indo a árvores frondosas fazer sacrifícios a outros deuses. E os sacerdotes não estavam nem aí com isso. É como se eu aqui tivesse permitido vocês a ir adorar um santo. E não repreendê-los por isso. Não repreendê-los por isso. Também fala sobre a questão de eles andar, assim, desejosos de que o povo faça isso e continue ofertando para eles. O desejo deles era enriquecer com as obras que este povo estavam fazendo. E aí Deus diz que no verso 10, que eles vão comer e não vão se fartar, que eles vão se entregar à sensualidade, mas não vão se multiplicar. Ele está dizendo assim, vocês vão reter muita coisa, porque tudo que o meu povo oferece é para vocês, mas vocês não vão ficar satisfeitos, nada vai satisfazer vocês. E vocês também vão ter relações sexuais para multiplicar o número de filhos, mas Deus disse que vai cortar isso, vocês não vão mais se multiplicar. Ele fala isso no verso 10. Depois fala também que a sensualidade, essa sensualidade é a questão da prática de relação sexual ilícita, fornicação, tá? Como aconteceu o escândalo com alguns lá em Santa Catarina que estavam levando as irmãs que iam cantar para os motéis.
Homens que falavam com língua estranha, que entregavam profecias, estavam levando as cantoras que eram convidadas para os motéis. Fornicação, irmãos. O vinho, estavam bebendo, tá bom? E o mosto, que é o vinho mais fresco, ele tira o entendimento, ele cega eles, deixa eles sem entendimento, sem bom senso. Fala sobre isso. E aí o povo de Deus vai consultar pedaços de madeira, vai consultar ídolo, e que vão dar respostas, e eles vão ser enganados por um espírito de prostituição. E é isso que acontece com todo aquele que se desvia do caminho do Senhor. Vem um espírito maligno, toma conta do coração e da mente dele, e ele vai de mal a pior, dia após dia. Era isto que estava acontecendo aqui, não é? E aí Deus diz que vai realmente castigar este povo. Aí no capítulo 5, vem a repreensão. Ouve isto aos sacerdotes. E aí ele vai falar tanto para os sacerdotes, como para os príncipes e como o rei também. E ele fala que o juízo é para todos eles. E a razão disso, tá bom? É porque eles continuam se excedendo e se aprofundando nas práticas que eles estão fazendo. Mas Deus diz que vai castigar a todos eles. E nenhum deles está oculto diante de Deus. Ele diz que conhece Efraim e que também Israel não está oculto diante dele. Ele fala sobre tudo isso. E ele fala que uma das razões das pessoas não se converterem também é por conta da sua soberba. Quando vamos corrigir alguém, essa pessoa não deseja ser corrigido, acha ruim e quer continuar a sua vida do mesmo jeito. Por conta disso, Deus vai também fustigá-lo com a vara. Vai falar sobre, ele vai descer a lenha sobre todos eles, tá bom? Aí, caminhando para o finalzinho do capítulo 5, ele fala sobre esses outros que andam em tudo isso. Eles já até fazem as festas, os rituais que foram passados por ele na lei de Moisés, como a festa das luas novas, mas Deus diz que não recebe nenhum desses, eles não aceitam nenhum deles, eles serão quebrantados, serão castigados, porque eles andam em dissolução, pecando contra Deus. Tentaram até buscar ajuda em uma nação estranha, o rei da Síria, quando eles foram atacados pelos sírios, mas não teve êxito. E assim, Deus diz que será um leão para Efraim, um leãozinho para a casa de Judá, porque ambos estão andando em pecado. Aí, no capítulo 6, acontece o que comumente a gente também é exortado a fazer, né? A se arrepender. Então, toda vez que a gente está andando errado, Deus levanta alguém para repreender a gente, falar conosco, dá uma exortação dura na gente, puxa a nossa orelha. O que acontece conosco? Senti. Aí eu me arrependo. Aí eu proponho a mim mesmo mudar. Não, agora eu vou andar direitinho. Aí você começa bem. Na primeira semana dá certo, na segunda também, na terceira também, na quarta você já começa a desfalecer, no mês seguinte você já está faltando de novo. Você não assume de verdade aquilo que você propôs diante de Deus. E o capítulo 6 retrata justamente isso. O povo é repreendido, se arrepende, quer voltar à comunhão com Deus, aí diz, vamos buscar o Senhor de novo? Não é? Lembra do tempo de juízes? Eles estavam em opressão, clamavam, Deus libertava, aí andava direitinho com Deus, depois se afastava de novo. Isso é o que está acontecendo aqui no capítulo 6. E este arrependimento que é relatado é um arrependimento falso. Porque o próprio Deus diz isso. Olha só o que o texto diz no capítulo 6. Vinde e tornemos-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Deus nos fustigou com a vara. Deus castigou a gente. Aí, por conta disso, a gente se arrepende. E aí o texto diz, vamos, porque Ele nos despedaçou, mas Ele é misericordioso, também vai nos sarar. Ele fez a ferida e vai ligar. Aí, eles diz que depois de 2 dias serão revigorados e ao terceiro dia serão levantados e viverão diante de Deus. Aí diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Pronto, até aqui, parece essa ideia de que está tudo certinho. Nós nos arrependemos, Deus é misericordioso, Ele vai nos abençoar, vai nos ajudar.
Só que aí Deus revela o que realmente acontece. E o que é que acontece? Verso 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Essa é a realidade. A gente diz que vai seguir, a gente diz que vai viver para Deus, mas logo, logo, a gente esfria. Não vive mais como deveria viver. A gente até propõe, mas aí a gente dá para trás. Aí Deus está revelando isso para nós, Deus está falando isso para nós. E a razão de ser destas coisas, em grande parte, tem a ver com o sacerdócio, com o cabeça, com o líder que está guiando o povo. Aí, a gente vai pensar agora, aplicando tudo isso ao contexto de igreja e ao contexto de família. Bom? Ao contexto de igreja e ao contexto de família. Deus, em sua igreja, Ele estabelece seus líderes. Pastor e outros líderes. Ele estabelece eles. Então, eles são responsáveis por estar orando pelo povo, com o povo, e ensinando a verdade de Deus ao povo, para que o povo ande de conformidade com a vontade de Deus. E ele mesmo tem que viver isso, ele não pode falar e não viver. Já imaginou igrejas em que o pastor não faz isso? O que acontece com igrejas em que pastores não ensinam a palavra de Deus, ou a verdade de Deus, os mandamentos de Deus? Você vai perceber que essa igreja ela é cheia de confusão, cheia de pecado. Muito mais do que a gente espera. Já imaginou se o pastor não fala, julgo desigual é pecado. O crente que for ter um relacionamento com o não crente está em pecado. Ele precisa saber disso. O líder tem que ensinar isso. Ele também tem que ensinar que fornicação é pecado. Relação sexual fora do casamento é pecado. Ele tem que ensinar isso ao povo. Porque senão o povo vai ficar praticando o pecado e dentro da igreja, achando que Deus é o seu Deus e que é abençoado pelo Senhor. Não. A verdade é essa. Deus, Ele é verdadeiro no que Ele cobra e no que Ele manda. E Ele diz que é pecado. Então, é pecado. E eu tenho que ensinar isso. Tá bom? Eu tenho que ensinar isso. Homossexualidade é pecado diante de Deus. E eu não posso me calar quanto a isso. Eu tenho que ensinar isso. Aí se o pastor, ele só se preocupa em dar glória a Deus, receba a vitória, toma aí a sua chave da bênção, e apenas isso, e faz um ribuliço lá na frente, e vamos adorar a Deus, e começa, Joquebede, Deus não vai morrer, e só isso, o povo continua no pecado, e achando que é de Deus, como esse povo aqui estava. Vinha diante de Deus para colocar os seus sacrifícios, ofertas, mas vivendo todo torto, se prostituindo, praticando todo tipo de abominação aos olhos de Deus. Mas uma igreja séria e genuína vai procurar ensinar a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus. E vai querer que o povo de Deus ande conforme os mandamentos dele. Porque é isso que agrada a Deus. Se alguém disser aqui que ama a Deus, tem que guardar os mandamentos dele. Porque foi isso que Jesus Cristo disse. Vocês me amam se vocês guardam os meus mandamentos. Quem não guarda os meus mandamentos não me ama. Depois João escreve lá na sua primeira carta também, né? Que o amor a Deus é a guarda dos seus mandamentos. Então aquele que guarda os seus mandamentos ama a Deus. Mas quem não guarda não ama a Deus. Não adianta você tentar me convencer trazendo suas ofertas ou levantando a voz ao alto, dando brados de glória a Deus, se você não guarda os mandamentos. Você tem que guardar os mandamentos de Deus para ser amado por Deus. Essa é a realidade de Deus. E a cobrança que temos sobre nós, da parte de Deus, nós que somos líderes, é esta. Nós temos que ensinar toda a verdade de Deus ao povo de Deus.
vocês têm que aprender. Amém? Vocês têm que aprender. Mas outra coisa que a gente observa é que alguns de vocês são tardios para aprender. Vocês não querem aprender. Vocês não vêm aos estudos bíblicos, à escola bíblica. Vocês têm tempo, mas não vêm. Eu não falo daqueles que são ocupados com o trabalho ou qualquer outra atividade que o impede de estar aqui. Eu falo daqueles que têm o tempo e não vêm. Eu estou livre do sangue de vocês. Porque eu estou propondo-me, dia após dia, mês após mês, ano após ano, não somente eu, mas todos os líderes desta casa, a estar ensinando a verdade para vocês. Nós buscamos de Deus, nós oramos a Deus, nós passamos tempo ralando em cima da palavra, pesquisando, analisando o texto, fazendo isso, aquilo, outro, para trazer a lei do Senhor para vocês. Mas vocês são tardios em querer aprender a lei do Senhor e ser abençoado por eles. Tá? Aí a gente fica reclamando da vida, a gente fica reclamando das coisas não dá certo, isso, aquilo, outro. Às vezes um desastre acontece, isso, aquilo, outro. E a gente fica pensando, puxa, por que... Meu Deus, irmãos, a maior alegria para o crente é estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus é andar em conformidade com a vontade de Deus. Em todo o tempo, irmãos. E aí a gente precisa aprender. Mas tem gente que só é fã de revelação. Tem que ter alguém para revelar alguma coisa. A maior revelação está aqui. E se você conhecer toda ela, você vai ser mais que bem-aventurado, feliz e tudo mais. Porque Deus, Ele realmente se revelará para você. Então, nós temos isso, irmãos. E eu não posso ser culpado de não estar ensinando, porque vocês sabem que eu ensino. De manhã, de tarde, de noite, se puder. Não é? Nós temos o estudo bíblico na segunda-feira à noite, nós temos a escola bíblica no domingo de manhã, nós temos os agrupes que estão formados para ensinar vocês. Tem muitos agrupes em vários dias, tem agrupe na terça, na quinta, na sexta, no sábado. Tem grupo pequeno formado aí para vocês entrarem e aprenderem e crescerem. É óbvio que o aprendizado não se dá assim, no estalar de dedos. Vou aprender tudo hoje. Não, é a vida do crente. Aprender sempre até nós formos levados para a glória. É assim que tem que ser, tá? Mas muitos de nós estamos acomodados em viver a nossa vida assim. Basta eu vir para o culto de domingo à noite, para mim está bom. E eu digo a você, não está bom. Não está bom. Você precisa conhecer os mandamentos de Deus para ser transformado por Deus, ser uma bênção de Deus e Deus abençoar mais e mais ainda a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Bem, essa é a questão da própria igreja. E aí, por que a gente tem a sensação de que falta alguma coisa em nós, em nossos cultos e etc.? Porque se nós estivéssemos aprendendo mesmo os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, e fôssemos aqueles que observassem isso de todo o nosso coração, irmãos, ele viria para estar conosco assim, em graça e em poder. Como a glória dele encheu o tabernáculo, como a glória dele encheu o templo de Jerusalém, de Salomão, ele encheria esse lugar aqui também. E haveria quebrantamentos, transformações, sabe? Sabe assim, o Espírito Santo falar ao coração do cristão. No momento que nós estivermos louvando ao Senhor e a gente se quebrantar e sentir Ele, eita, Ele está aqui, bendito seja Deus. Mas assim como no Antigo Testamento o povo pecava e por conta disso ele se afastava, Ele também hoje faz a mesma coisa conosco. Ele não vem com mais poder sobre nós, porque nós estamos cheios de pecados, nós estamos assim, sem desejos por Ele, nós não anelamos por Ele como deveríamos, nós nem queremos conhecer a lei dEle, como podemos dizer que queremos Ele? Então nós precisamos rever como estamos andando.
Nós precisamos olhar como nós estamos andando diante de Deus. Deus, Ele não é o nosso garçom, é o nosso Senhor. É Ele que manda em nossa vida e não nós. É isso que a gente tem que entender, não é? Agora eu quero aplicar para o lado da família. Nós todos sabemos que Deus estabeleceu um cabeça na família. É o homem. Amém? Vocês homens concordam com isso? Não é assim que a palavra de Deus descreve? Que o homem é o cabeça? Não é desse jeito? Quem é que tem que conduzir a família no caminho do Senhor? Vocês já sabem disso. Não é o homem? É o homem que tem que conduzir. Então você, macho que está aqui, você tem que se arrepender de não estar conduzindo sua família no caminho do Senhor. É você que tem que pegar na mão de sua esposa e dizer, vamos para a casa do Senhor. É você que tem que ensinar o seu filho os mandamentos do Senhor. Deus lhe constituiu como sacerdote da sua casa. Então, se reúna na sua casa, pegue a palavra e vá ler diante dos seus filhos, ensinando os mandamentos de Deus. Não espere pelos outros, não. Você é que foi comissionado por Deus para ser o sacerdote do seu lar, da sua casa. É você que tem que ter responsabilidade de conduzir toda a sua casa no caminho do Senhor. Não seja um homem frouxo, não. Não seja um covarde, nem um tímido, não. Mas eu não sei tanto. Não precisa saber tanto. O que você precisa saber é tomar posição de sacerdote. É dizer, nós vamos buscar o Senhor. Se a gente não sabe tanto de doutrina, vamos perguntar a quem sabe. Aí, aqui tem gente que sabe. Pode vir perguntar a mim, pode vir perguntar ao presbítero Alessandro, presbítero Vago, presbítero Neto e outros líderes que tem aqui. Muita gente aqui já conhece muita coisa e você pode ser instruído acerca de algumas coisas. Mas é você que tem que levantar a sua família para colocá-la diante do Senhor. A responsabilidade é sua. É você que tem que estar em oração por eles. É você que tem que conversar com seus filhos acerca da vida e dos pecados do mundo que Deus odeia. É você que tem que dizer. Agora, se não há homem na casa, a mulher assume esse papel. Tá? Se não houver homem na casa, a mulher assume. E aí, então, a mulher vai pegar os filhos, vai ensinar os mandamentos do Senhor e vai trazer também para aprender na igreja, para estar cultuando ao Senhor. A mulher vai fazer isso. E na medida em que o homem possa ser que trabalhe fora e passe dias fora, a mulher assume o papel disso. Mas a função de sacerdote é do homem. É o homem que tem que manter a moral de casa. E é você, homem, que tem que fazer com que o seu lar seja consagrado a Deus. É você. Não são os outros. É você que tem que fazer isso. Aí quando você observar na sua casa contenda e confusão, é você que tem que dar um basta nisso. Vamos parar com isso, que isso não é de Deus, não. Pode ir parando logo. Vê os dois filhos brigando por causa de um negocinho. Vem cá os dois. Vocês sabem que briga não é coisa de Deus. É. Então vamos consertar logo isso aí. Bota logo quente neles logo. Sem medo, porque você recebeu a autoridade de Deus para isso. E vocês sabem, homens, que é assim. Basta que o pai realmente fale com a autoridade, os filhos obedecem. Agora, hoje estão invertendo, e eu falei isso quarta-feira passada, né? Que o diabo está invertendo, e agora quem está tendo autoridade são os filhos. Quem está mandando na casa são os meninos. Nem tamanho tem. Nem consciência de gente tem, não sabe nem o que é ralar o dia trabalhando para ter o pão de cada dia, mas quer mandar em tudo. Não, eu não quero assim não, eu só quero se for desse jeito. Quem é você, meu amigo? Vem cá que eu quero lhe contar uma historinha bem engraçada. Aí você vai para a Bíblia, pega assim e diz, olha, filho que desobedece é isso que acontece. Vai para a peia. E fala a verdade com os filhos. Seja o homem da casa. Seja o homem de Deus. Se você quer sua família abençoada, o primeiro que tem que conduzir todos eles é você. Agora, quantas vezes você vem para o culto? Quantas vezes você vem para uma escola bíblica? Quantas vezes você vem, deixa o filho e vai-se embora? Que exemplo é esse de sacerdote? Não, quero que vocês aprendam, mas eu não. Eu já sei.
não vou vir. Como é que vocês querem que nosso lar seja tremendamente abençoado se nós mesmos, cabeças, estamos sendo negligentes quanto a isso? O meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento vem pelos cabeças, pelos sacerdotes que Deus levantou e instituiu. E se você, homem que está aqui, sente que você assim, puxa, eu estou sendo chamado agora a atenção por Deus. Está mesmo, Deus está falando com você mesmo. Eu não sei por onde começar. Venha para a casa do Senhor, encaminhe sua família na casa do Senhor junto com você, não empurre eles e vá-se embora não, e Deus vai começar a dar luz de como o que fazer. Depois peça orientação, pode ser a minha ou qualquer outro líder aqui, que eles vão saber nortear você, e vão dizer algumas coisas, tem algumas doutrinas que você pode ler, tem uns mandamentos que você pode ler, eu mesmo mando ler a Bíblia toda logo, mas eu vou ser mais light, apenas porções, assim, de vez em quando, para que você possa ler. Mas meu desejo é que todo mundo lesse a Bíblia toda várias vezes, para aprender cada vez mais os mandamentos do Senhor e estar inteirado disso, que é grandioso e gracioso demais nós entendemos da palavra do Senhor. Mas a responsabilidade é do homem, do cabeça do lar, fazer isso, tá bom? É da sua responsabilidade reunir-se com a sua família na sua casa e orar diante de Deus. Você orar pelos seus filhos, abençoando a vida dos seus filhos, para que eles passem a temer a Deus e a não viver uma vida dúbia. Ele vem para a igreja, faz a parte dele aqui, e quando chega em casa, vive o mundo. Entendeu? Vive o mundo. Outra coisa, consagre seu lar ao Senhor. Você é a autoridade de Deus na sua casa. Aí seu filho está vendo coisa que não deve. Você vai deixar? Você vai permitir isso? Que o mal entre na sua casa porque o seu filho quer isso ali? É a mesma coisa de você, toda a família é crente. Toda a família é crente. Aí estão em casa, né? Estão tudo em casa, no convívio do lar. De repente, está lá minha filha ouvindo música do mundo. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí, pronto, eu vou ficar assim? Vou ficar assim? Não posso ficar assim, irmãos. Eu sou crente, eu sou o sacerdote da casa. Então eu tenho que botar a ordem do negócio. Ei, aqui dentro dessa casa, esse negócio aqui não entra não, porque minha casa é consagrada ao Senhor. É assim que tem que ser, irmãos. Um pouco de fermento leveda a massa toda. O que é que vai acontecer com seu filho se ele continuar assim? Ele não vai mais querer louvar a Deus, ele vai querer ouvir a música mundana. Ele vai se deleitar nestas músicas mundanas e não vai estar nem aí para adorar a Deus. Depois ele vai sofrer o juízo de Deus. E você tem responsabilidade nisso, porque você é o sacerdote da casa e não está cumprindo o seu papel. Percebe a importância de um sacerdote que teme a Deus? Como Deus sabe fazer as coisas? E nós precisamos assumir a nossa posição. Então o homem deixe de ser frouxo. Comece a pensar em viver para Deus. E chamar sua família para ter uma conversa séria. E dizer, olha, de agora em diante a gente vai ser crente de verdade. Vamos tirar aqui de nossa casa o que não agrada ao Senhor. Vamos parar com contenda e confusão. Nós somos crentes. Vamos parar com isso. Vamos parar de estar vendo coisa que não deve e ouvindo também o que não deve. Vamos estar orando uns pelos outros em determinados momentos da nossa vida aqui em nossa casa. Vou me reunir com vocês na mesa da cozinha. Nós vamos ler um verso, vamos dar as mãos, vamos orar para que Deus abençoe nossa vida e vamos consagrar o nosso lar ao Senhor. Outra coisa, nós vamos nos comprometer a crescer no conhecimento, porque o texto deixa claro para nós. O texto deixa claro que o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E não é qualquer ciência, é o conhecimento de Deus. É da palavra de Deus. Por isso que o povo está perecendo, está tropeçando, está caindo. Está caindo por conta disso. E ele fala que o povo acaba ficando sem entendimento e corre para a perdição.
a esse correr para a perdição é abraçar todos os valores antibíblicos que você possa imaginar. Concorda com tudo que aparece aí de moda e de outras coisas mais, achando que é normal quando não é normal. Você, mulher, esposa, ajude seu marido. Quando ele quiser se reunir para orar, não fique resmungando, dizendo que não é o momento. Não, vá-se embora. É melhor para você. Deus vai abençoar você, vai abençoar o seu marido e os seus filhos. Não fique colocando empecilho para isso, não. E quando for para vir para a igreja, venha-se embora com ele. Não fique também colocando amarras para não vir, não. Tá? Ande junto com o seu marido na presença do Senhor. E outra coisa, quando você vê que ele está fraquejando, chame ele lá no quarto, feche a porta. Fale bem direitinho com ele. Amor, você está falhando. Não, minha filha, vamos lá. Não, não é isso não. Você precisa ser o sacerdote dessa casa. Você precisa ser o sacerdote dessa casa. Da minha vida e dos filhos nossos. Você precisa assumir o papel de homem da casa, nos conduzindo na presença do Senhor. É assim que tem que ser. E se você ouviu essa palavra esta noite e não se consertar, não diga nem o que vai acontecer com você. Mas isso é muito sério diante de Deus. Vamos orar por isso? Querido Senhor, graças te dou, meu Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para com este lugar. Tu tens revelado, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Eu rogo que teu Espírito Santo possa nos quebrantar, para que não seja um arrependimento superficial, como foi descrito aqui no texto, Senhor, um amor que é como o orvalho da manhã, que ele surge e depois de algum tempo desaparece. Senhor, que não seja assim neste lugar, mas faz desta casa, Senhor, uma casa em que o Senhor olhe para ela e se agrade. Onde ver homens, Senhor, que assumem o seu papel de sacerdote do lar, conduzindo sua família diante de Ti, consagrando sua casa ao Senhor, repreendendo, Deus, todo o mal, Senhor, na vida dos seus filhos e de sua esposa, Senhor, para que eles sejam bem-aventurados, Pai, e que o Senhor se agrade em vê-los no temor do Senhor, guardando sua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor possa visitar o coração de todos, porque eu não posso convencer ninguém, mas o teu Espírito Santo pode. E a minha oração esta noite, ó Deus, é que o Senhor faça isso, para que tenhamos uma igreja verdadeira e saudável neste lugar, e famílias tremendamente abençoadas por Ti, Senhor, contemplando o Senhor e a Tua benignidade todos os dias da sua vida, Senhor. Ó Deus, não aparte de nós a Tua misericórdia, mas inquieta todos nós a viver verdadeiramente, Senhor, a fé que professamos. Esta é a minha oração, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós que ouvimos esta palavra, aqueles que verão esta palavra depois também sejam impactados por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.